E aí, pessoal, tudo jóia? Então, a gente não teve aula ontem, hoje, aula de ontem, dia 18, a gente não teve, eu cancelei a aula. E como atividade equivalente, eu vou gravar um vídeo para a gente fazer as telas de login e as telas de criação, tá? Então, hoje, dia 19, são 11h47. O código que eu tenho aberto aqui, tá, é o código da aula 16, incompleto. Então, isso já está no Siga, eu coloquei no Siga. Então, quem quiser acompanhar, tá? Eu mudei algumas estruturas, deixei alguns códigos já iniciados aqui. A parte de estilização também já está aqui já. E a ideia é a gente criar as telas de login, criação do usuário, com validação de forms. Não vai ter autenticação ainda, tá? Isso a gente faz no próximo passo, mas só para a gente já tirar esse login e criação de usuário da reta, beleza? Então, eu vou passar aqui pela estrutura, tá? do projeto. A gente tem aqui, se você baixar o projeto que está lá no Siga, tá? Já está aqui no Siga, na aula 16, aqui, ó. Aula 16, Next.js, login e validação front, tá? Que seria a nossa aula do dia 18. Tá? Então lá já tem aqui um código zipado, que seria essa versão aqui incompleta. Então vocês podem seguir esse código aqui. Bom, então qual que é a estrutura agora? Tá? Primeiro eu criei aqui, deixa eu conseguir dar um zoom aqui. Aqui, mais um. Aí. Então, ó, vou minimizar algumas coisas aqui. Ó. Então, a pasta styles se mantém, a diferença que tem aqui agora o login.css, tá? Com o CSS aqui para a tela de login e criação do usuário. O do card não muda nada, do Pokémon, etc. Aqui os componentes UIs que a gente tem, tá? Eu mudei aqui o page TSX, tá? Antes a gente estava, aqui eu coloquei a main, né? Tinha um H1 aqui, etc. E eu quero assim que o projeto abre, tá? Como a gente não tem uma página home aqui com aquele hero image, tá, barra de navegação nem nada, eu quero que assim que o projeto abrir, eu já seja redirecionado, tá? Então, lembrando que esse page TSX aqui na raiz de app é a primeira página que vai ser executada, certo? Lembrando que ela é filha do layout raiz, né? Do root layout aqui, ó, certo? Ele é um children aqui. Deixa eu fazer um npm install aqui. Essas linhas vermelhas estão me dando... Onde que eu estou aqui? Tá, CD, aula 16, Next.js login validação incompleta. Ah, e tá no GitHub também, tá? Tanto o código completo quanto o incompleto. Tá. Vou fazer um npm install para poder diminuir essas... Para o compilador TypeScript que pegar essas coisas e parar de... Beleza. Tá. Acho que vai sumir algumas coisas aqui agora. Ufa, não tava conseguindo nem pensar. Tá. Então a gente tem aqui o layout raiz, tá? Que a gente já viu em sala de aula. A gente tem o header, o footer, né, que se mantém. E esse children aqui é onde a gente onde será substituído, tá, por outras páginas ou por outros layouts também. Inclusive hoje eu vou mostrar um layout novo. Foi pedido de um colega de vocês pediu para mostrar, olha, como que eu poderia colocar um layout dentro desse layout. Tá? Então estou fazendo aqui para autenticação. É bem simples, tá? A ideia é só manter aqui o H1 para todos eles, mas quando chegar aqui o momento eu mostro como é que a gente pode fazer essa parte. Voltando aqui para o page TSX, a gente vai fazer um redirecionamento para o barra login, certo? O que seria esse barra login? Tela de login, tá? Só que é o seguinte, essa tela de login, tá? Eu criei aqui uma pastinha chamada off de autenticação, tá? E eu coloquei entre parênteses, tá? Eu tinha comentado em sala de aula, né, que se você coloca isso aqui entre parênteses, essa pasta aqui, ela continua existindo, o diretório está existindo, certo? Mas ele não vai na URL. Então, para você poder acessar esse login, não é na verdade off, assim ó, off login, certo? É direto login. E ele já vai procurar o diretório chamado login e como é uma página, tem que ter aqui um arquivo, que é um componente, tá? Chamado page.tsx, beleza? Então vamos ver esse cara aqui, ó. O que eu já fiz aqui? Algumas coisas eu já deixei colocado para a gente não ficar importando do zero, tá? Então, esse componente aqui, tá? Ele tem que ser cliente, porque a gente vai usar toast para poder aparecer aquelas mensagens bonitinhas. Já importei aqui o componente image, importei o CSS também, importei 3 imagens que a gente vai usar, que é o logo do Pokémon, aquele loginho de ícone de usuário e um login de password, que é um cadeadinho. Tá? O Zod, que é a lib que a gente vai usar para poder fazer validação de front, o toast que a gente vai usar para poder fazer aquelas mensagens bonitinhas que aparecem no canto direito, tá? E
o link para poder rotear e navegar entre as páginas, certo? Bom, esse Validate Credentials aqui é uma função que eu criei que vai efetivamente validar as credenciais. Porque o que acontece? A gente tem um componente de cliente, que é o login, que é a tela de login, e eu quero mandar mensagens para o usuário. Usuário inválido, senha errada, etc. Só que eu preciso acessar a base de dados para fazer isso, tá? Então são coisas conflitantes, porque o Toast, para poder mostrar essas mensagens, ele precisa ser um componente de cliente, mas num componente de cliente eu não consigo ficar acessando base de dados. Então as funções que vão acessar a base de dados, arquivo, etc., eu coloquei em outro lugar, tá? Que eu vou mostrar aqui, e eu preciso importar isso para a gente poder usar essas funções, certo? Tá. Nessa página de login também, tá? Eu criei aqui uma interfacezinha chamada Login Credentials. Eu falei para vocês, né, que eu gosto aqui da palavra Credentials. E aqui ela tem um e-mail do tipo string e um password do tipo string. Isso aqui é só para a gente poder facilitar em alguns passos, que eu estiver criando um objeto do tipo login credentials e a gente ter certeza que tem um e-mail e tem um password, tá? Legal. Essa parte aqui também, eu já deixei ela colocada porque ela é muito chatinha de ficar colocando na mão, não tem por que você decorar esse código, tá? Deixa eu fazer um word wrap aqui. Então, o que é isso daqui? Tá? Isso aqui a gente está usando o Zod, que é uma biblioteca que nos dá apoio em validação de front-end, certo? Então, para poder usar ela, você precisa importar. Então aqui import z from Zod. Aí a gente tem que instalá-la também, né? Então vamos instalar aqui, ó, npm i Zod, tá? Essa biblioteca ela não vem no projeto, então a gente tem que puxar ela externa. Então, deixa eu instalar essa aqui, npm Zod. Beleza. Aproveitando que a gente está instalando essas coisas, vamos instalar o Toast também, tá? Que é aquela que a gente vai usar para poder aparecer as mensagens. Ela também não vem no projeto, tem que instalar. Então, npm i é o react -hot -toast, certo? E tem mais uma que é o Bcrypt, quando chegar lá eu mostro ela. Legal, então você importou o Zod, que é para validação de usuário, e a gente precisa criar um esquema de regras, certo? Usando o Zod. Aqui, seguindo a biblioteca dele, você vai criar um objeto, então abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, com as propriedades que você deseja validar. Então a gente vai criar um esquema de regras, tá? Um esquema para o e-mail e um esquema para a senha. Como que eu quero que seja o e-mail? Então vai ser uma string, certo? Depois a gente passa aqui um trim, que é para tirar os espaços em brancos, tá? E vai ter que ser um e-mail, tá? Isso aqui no fundo ele está fazendo uma regex, né? Que vai validar o e-mail. E a gente vai usar também o HTML para poder ajudar também. Você coloca lá o type e-mail, mas esse aqui ele é mais forte, ele garante mais algumas coisas, tá? E você passa a mensagem caso essa regra não seja atendida, tá? Então esse ponto e-mail aqui, isso aqui vem do Zod, certo? Eu não criei uma função chamada e-mail, estou usando a função e-mail do próprio Zod, tá? Que tem já essa regra, essa regex implementada. Então, ó, e-mail com formato incorreto. Então isso aqui é uma mensagem que ele vai devolver e a gente precisa mostrar isso aqui para o usuário de alguma forma. Pode ser com toast, pode ser com console.log, tá? Com toast fica bem elegante. Tá? Então por isso que eu estou usando essa lib aqui, Toast. Tá? Legal. Então tá aqui a mensagem para e-mails e a senha. Então eu coloquei aqui, por exemplo, tem que ser uma string. Se a pessoa deixar vazio, vai aparecer uma mensagem lá, insira uma senha. Depois que ela colocar a senha, eu vou tirar os espaços em brancos. E aí tem uma nova regra, quantidade de caracteres. Tem que ser no mínimo 2. Vamos pôr 4 caracteres, 2 está pouco. No mínimo 4 caracteres, certo? E se não atender isso, a gente coloca uma mensagem. Então, abre e fecha chaves e passa essa mensagem em formato de objeto, ou seja, tem uma propriedade chamada message e um valor, que é a mensagem que eu quero passar. Senha requer no mínimo 4 caracteres. Então, esse aqui é o nosso esqueminha de regras, certo? E aqui é onde a gente vai criar o nosso componente, tá? O nosso componente de login. Inclusive, vamos pôr isso aqui para rodar, npm dev, para a gente já ver. Então, eu vou abrir no navegador, tá? Trazer para cá. Que lá vai dar um monte de erro, né? E a gente começa a criar esse negócio, certo? Então, beleza, só para deixar rodar aqui de uma vez. Vamos voltar aqui no layout, que tem uma coisa que eu não mostrei para vocês aqui, né? Isso aqui é novo também, tá? A gente tinha um header, o footer e o children. O que é esse toast aqui? Isso aqui vem da biblioteca toast, lá, que mostra as mensagens, que a gente já deixou instalado. Eu quero acessar esse toast a princípio de qualquer lugar que eu vou chamar uma mensagem e fazer um pop-up, senha errada, etc. Eu posso usar isso aqui de outros lugares, tá? Então qual que é a recomendação? Que ela fica acessível globalmente, então coloca no root layout,
Tá vendo aqui? Eu estou no layout raiz, que fica dentro de app, certo? Eu coloquei ele aqui no cantinho, certo? Toaster. Para poder usar o toaster, né, a gente tem que aqui importar lá do React Hot Toast. Isso só funciona se você tiver instalado npm React Hot Toast. E que tem esse parâmetro position, que você vai falar, olha, vai ficar no canto direito, no canto esquerdo. Tá? Eu estou colocando no canto direito superior, que é um lugar que eu vejo bastante, eu acho bem confortável essas mensagens no canto direito superior. Bom, feito isso, o nosso page redireciona para o barra login. Então, o barra login se encontra aqui dentro de off. Lembrando que está entre parênteses, então ele não vai aqui na URL. Page.tsx. Vamos começar a brincar com a esfera aqui, certo? Antes da gente brincar com a esfera, eu criei aqui um layout, certo? Dentro de off. Então, olha só. E é o padrão. A biblioteca tem que chamar layout.tsx, assim como aqui na raiz, tá? Chama layout.tsx. Esse layout da raiz aqui, ele vai estar em todo mundo, certo? Então, esse header e esse footer estarão disponíveis em todas as páginas. Agora, esse layout que eu criei aqui vai estar disponível somente nas rotas dentro de off. Ou seja, eu tenho aqui para criar usuário e um para login. Tá? As duas estão vazias, tá? Que a gente não codou ainda. Eu tenho esse layout. Qual que é a estrutura desse arquivo layout para ele se comportar como layout? Tá? O nome, você dá o nome que você quiser, tá? Só que ele tem um parâmetro que ele recebe, que são justamente os filhos. Tá? Ele recebe filhos, children, e qual que é o tipo desse filho? React.ReactNode, ou seja, componentes React, tá? Que podem ser qualquer outro componente, inclusive um próprio layout. E aqui você devolve o que vai estar especificado em todos os layouts. Então, só de brincadeira aqui, eu vou pôr o H1, tá? Eu tirei o H1 que estava aqui no layout raiz, tá? E no page também raiz tinha um H1 aqui. E eu coloquei esse H1 aqui no layout, vou colocar agora, né? No layout raiz aqui do... Acho que eu tirei até main também. Deixa eu ver se tem main aqui. No page.tsx. Não tem. Então, a gente já coloca aqui já de uma vez. No layout, tá? Vai ter aqui a main, certo? Que vai ter o H1, que é aquela mensagem, né? Bem-vindo ao mundo do Pokémon. Bem-vindo ao mundo do Pokémon. E aqui embaixo vai ter os children. Que nesse exemplo aqui, tá? Vai ser ou a tela de login ou a tela de criar usuário. Então, tanto faz. As duas telas terão esse H1. Lembrando que isso aqui é um layout do off. Então, o layout raiz vai continuar existindo aqui também, que é aquele footer, né, que vai ter aqui, e o header que vai ter aqui também. Tá? Então, isso aqui não muda. Então, isso aqui vai ser um filho lá do layout raiz e você pode ir concatenando e alinhando as suas páginas desse formato. Tá? Então, o off layout está pronto. Como é que está aqui o navegador para a gente? Está quebrado ainda, né? Tem outros problemas, tá? Porque o nosso login page está quebrado. Legal. Então, vamos lá. Tá? Começando aqui com o nosso login page. Beleza. Vamos pensar aqui primeiro no HTML desse cidadão, certo? Em sala de aula a gente viu, tem uma imagem, vai ter dois inputs, certo? Então vamos construir, tá, esse layout com essa ideia. Então, imagem, duas seções, o formuláriozinho, né, e tem que ter um botão de submeter, né? Lembrando sempre, teve uma aula que eu fiz um formulário que não tinha, né? Não tinha nenhum botão. E o CSS já importei também, tá? Já está aqui o CSS. Esse use client aqui, deixa eu tirar ele, depois a gente coloca ele quando precisar, tá? Bom, vamos lá. Na estrutura que eu montei aqui, tá, a gente vai ter aqui uma divzinha, porque vai ter algumas imagens, tá? Ou eu posso pôr tudo dentro do form. Vamos fazer tudo dentro do form. Vamos começar aqui. Form. Vamos fechar o form. E a gente vai ter uma imagem primeiro, depois as seções com os inputs. E nessa imagem aqui eu posso pôr um div. E aqui eu vou pôr outro div. Eu não consegui pensar num nome melhor do que div, tá, gente? Então vai ser formzinho. Aqui vai ser a imagem, que é aquele logo do Pokémon. E aqui sim vai ser o próprio formulário. Tá? Eu coloquei tudo dentro do form, porque vai ficar mais fácil para a gente estilizar. Eu acho que inclusive lá no CSS, que é o login.css, eu chamei de form.
Login form. Tá, é isso mesmo. Então vamos seguir nessa estratégia aqui. Ó. Então voltei para o login page. Tá? Já vamos utilizar de uma vez, que vai ficar feio, né? Então, ó, login -form, certo? Então já deixa bonito. Aliás, bonito, né? Para os meus padrões, né? Aqui também a gente coloca um image. O image ele tem dois padrões não, pelo menos dois parâmetros obrigatórios, né? O source e o alt, certo? Vai ser aqui logo do Pokémon. E qual que é o nome que eu importei aqui? Aqui, ó, Pokémon logo. Da onde que está isso aqui? Public Pokémon logo.png. Tá? Isso aqui já está dentro de public aqui, ó. Certo? É essa imagem aqui que eu estou colocando ali na tela de login. Tá? E eu já importei ela para essa variável Pokémon logo. Então, ó, Pokémon logo, certo? Pokémon logo, o texto alternativo. E como ela é uma imagem, você vê que ela está grande, né? Então, para isso aqui, eu já fiz um CSSzinho também que vai resolver isso pra gente. Eu só não lembro o nome que eu coloquei aqui na classe de CSS. Deixa eu abrir ele aqui. Form, do usuário. Form image. Aqui. Pimba, form image. Vamos voltar lá então. Esse aqui a gente não precisa mais, eu posso fechar. Aqui também eu não preciso mais. Form-image, certo? É um CSS já para poder colocar a imagem bonitinha dentro da tela de login. Beleza, então com isso aqui a gente já fecha o primeiro, certo? Bom, agora vem o formulário. Então a gente tem dois campos para fazer login, certo? A gente tem o campo de e-mail e o campo de senha. Então são duas áreas e para já elas ficarem com a mesma utilização, eu vou usar o section aqui, porque eu entendo que é uma seção de entrada dos usuários. Aqui eu coloquei div para primeiro organizar dentro do meu CSS aqui, tá? E eu não consigo pensar numa tag com a semântica mais adequada. Aqui eu consegui pensar, tá? É uma seção que trata de entrada do usuário, tá? Mas você poderia usar section aqui também, poderia usar div aqui também, no final das contas, tá? Isso não vai ser não vai trazer grandes problemas, certo? Já vamos também colocar aqui o CSS user input, que é a classe. Então tá bom. Então, user input. E eles vão ter a mesma estrutura. Né? Vai ter a imagem e o input. Então vamos pôr aqui a imagem, o image, certo? Esse aqui, como vai ser o do usuário, eu vou usar o user icon. Tá? Só lembrando aqui que esse user icon eu já importei ele aqui, ó. Que é justamente vou mostrar para vocês aqui. Olha lá, um símbolozinho, né, de usuário e esse padlock aqui de cadeado. Tá? Um cadeadinho. Então, eu já importei os dois aqui para o projeto. User icon, vamos pôr aqui uma descrição, né? Ícone simbolizando o usuário. Vou pôr entre parênteses aqui, ó, credencial. E tem aqui um CSS importante para isso, para poder organizar essa imagem. Eu fechei de novo o arquivo do CSS. Como é que chama esse? Ah, não precisa. Tá. Eu fiz nested. Então tem aqui a classe user input e aqui dentro já tem a imagem que eu mexo. Perfeito, tá ótimo. Então não precisa colocar. Porque tudo por esfera aqui, ó, desse user input, eu já estou arrumando a imagem interna. Legal. Então tem a imagem e agora tem um campo input, propriamente dito, tá? Esse aqui vai ser por e-mail, esse tipo de e-mail, ele já vai procurar arroba, etc. Mas não é tão forte igual o do Zod. Você pode colocar um domínio incompleto aqui, por exemplo. O Zod ele já trava isso. Esse nome aqui é importante, porque é isso que vai para o servidor. Vamos colocar um ID também, porque de repente a gente... Não vai ser o caso aqui agora, mas... É um campo obrigatório, required. Vamos pôr um placeholder também aqui, ó. Um placeholder de e-mail e, lembrando aqui, acessibilidade, né? Vamos colocar aqui um area label. Area label e-mail, certo? Beleza? Beleza? Vou pegar e rebater esse esfera aqui. Tá? Então, esse aqui, a classe é a mesma, né? User input, mas o que muda é o símbolo, tá? Aqui vai ser o password icon, que é aquele cadeadinho.
A descrição vai ser ícone simbolizando uma senha. Credencial também. Esse tipo aqui, vamos pôr password para o HTML esconder. Isso aqui é para bater com o nome que a gente vai usar lá no banco de dados. Então, password, placeholder, agora eu vou pôr em português, senha, e o area label também, senha, e required, tá? Para os dois campos. Os dois campos são obrigatórios. Lembrando que eu estou dentro do form, tá? Todo mundo está aqui dentro do form ainda. E vamos colocar agora o botão. Esse botão ele pode vir aqui, ó. Button, aqui vai ser entrar, né? Certo? O botão de entrar. Poderia ser logar também, mas acho que entrar fica. Acho que entrar fica ok, tá? Mas ele tem dentro do form. Legal, vamos ver se a nossa aplicação aqui já está aí. Beleza, tá? Bom, se a gente arrancar o CSS, tá? Vai ficar aquela coisa esquisitíssima, tá? Esse CSS aqui, acho que tá legal, tá? E não tem nada que a gente não viu em sala de aula, tá? Então, se vocês abrirem aqui e o CSS ficou bem simples, bem pequenininho, tá? Acho que ele ficou bem pequenininho. Mas não tem nada. Ah, esse aqui a gente não viu, né? Esse focus aqui, tá? Vou arrancar ele, vou mostrar o que ele faz. Ó, vou arrancar a esfera aqui, tá? Vamos voltar aqui na página. O que vai acontecer? Tá vendo quando eu clico aqui, ó, pimba, ele já aparece esse outline em volta, aqui, tá? E eu queria que não aparecesse. Então o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, ó, e usa essa pseudoclasse. A gente viu uma pseudoclasse em sala que era o hover, né? Quando você vai com o mouse em cima. Mas o focus é quando você clica, certo? Então quando você clica, eu coloquei o outline para não ter nenhum, certo? Então agora a gente clica lá e não aparece, certo? Não tem outline em volta da caixinha. Ah, mas eu gosto com. Então deixa, segue seu coração, tá? Tá aqui os iconezinhos já, tá? É tudo o CSS que fez, tudo com Flex, a gente faz tudo aqui com Flex sem nenhum problema, tá? Bom, então em termos de login, acho que tá isso aqui. A tela, né? A tela de funcionalidade, nós não implementamos nada ainda, tá? Então vamos começar. Depois que a gente coloca o formulário, né, a gente precisa ter uma ação, tem que ter uma action, que é um evento que você dispara e ele vai chamar alguma função. Então vamos colocar aqui, ó, action. E nesse action aqui a gente pode dar o nome que a gente quiser para a função, tá? Podemos chamar de executar login, por exemplo. Tá? E aí a gente tem que ter essa função aqui dentro. Const executar login. Desse jeito, certo? Desse jeitinho aqui, maravilha. Bom, agora a gente precisa fazer algumas coisas, certo? Eu preciso extrair o nome, que é o e-mail e a senha, criar o nosso objeto, bater lá no arquivo, ver se isso bate com a senha, ok, redireciona para o nosso dashboard. Esse é o passo a passo, como a gente não tem autenticação aqui hoje, tá? Então, para a gente poder extrair os dados aqui do formulário, form data, beleza. E tem um detalhe, a gente tem os nossos login credentials aqui, certo? Então a gente pode criar um objeto aqui dentro, tá? Vou chamar de credenciais, certo? Isso aqui vai ser do tipo login credentials, tá? Login credentials igual abre e fecha chaves. E teremos aqui, quais são os campos mesmo? E-mail, ó, bom que ele já completa, né? E-mail. Nós vamos extrair isso aqui do formulário, formdata.get. Qual que é o nome que a gente colocou lá? É e-mail, né? Então, esse nome aqui tem que bater com o que está aqui, ó. Name, tá? Como string, as string, vírgula, e o próximo é o password. Então, formdata.get password as string. Beleza? Então, criamos aqui as credenciais, certo? Com a credencial criada, eu já tenho o que foi digitado de e-mail e o que foi digitado de senha. Tá? Isso aqui veio direto do formulário. Legal.
Qual que é o próximo passo agora? Então, deixa eu pôr um comentário aqui. Extrair as credenciais. Agora a gente precisa validar as credenciais. O que eu estou querendo dizer aqui é validar não no sentido de que a senha está correta, mas que os dados inseridos estão válidos, tá? Por isso, de validar. Para isso a gente está usando o ZOD, certo? Validar as credenciais aqui, com ZOD, com a libZOD, tá? Nós criamos um esquema de regra e eu preciso agora passar essas credenciais que a gente criou por esse esquema de regra. Então, ó, login esquema ponto safeparse. Eu vou passar as credenciais aqui, ó, credenciais. E o ZOD, ele vai me devolver um resultado, certo? Então, ó, const, vou chamar de resultado. Não, validação. Estou ruim de nome hoje. Aí. Validação. Validação ZOD. Validação ZOD, validação cliente, validação cliente. Validação cliente. Tá. Que é validação do lado do cliente, certo? Se isso aqui me retornar alguma coisa, tá, que não tenha sucesso, ele vai estar com as mensagens de erros. Quais mensagens de erros? Essa aqui ó, que a gente colocou. E-mail com formato incorreto, insira uma senha requer no mínimo 4 caracteres. Então, se, tá, validação cliente, ele tem uma propriedade de sucesso, tá? Se essa propriedade de sucesso está true, é que deu certo. E a gente pode redirecionar isso aqui. Mas pode ser que ela não seja true, certo? Se não for true, como é que vai funcionar? Tá? Bom, então vamos lá. Vamos criar aqui uma variável que representa erro message. Poderia chamar Xuxa, isso aqui não tem nenhum problema. Tá? Eu vou falar assim, ZOD, beleza, tá? Na sua validação, tá? Eu quero que você me devolva os erros, ponto message, certo? Ponto message. Não é esse aqui. Validação erro, ponto. O que ele completa aqui? Posso dizer issues aqui, ó, issues, tá? É porque pode ter mais de uma, certo? Message seria se fosse uma só. Isso aqui ele me devolve um array, que é o que eu queria, certo? Então, ó, validação cliente, que é o que o ZOD me devolveu. Eu vou acessar a propriedade de erro, vou acessar issues, tá? Ou seja, as diversas tretas que teve. Isso aqui é um vetor, tá? Então a gente pode fazer um for aqui. For each, ó lá. For each. Então, para cada, a gente tem que abrir aqui uma funçãozinha agora, né? Tá. Tem que ter uma variável temporária que vai pegar essas issues, certo? A cada iteração desse for. Poderia chamar Xuxa aqui, não tem nenhum problema, tá? Mas eu vou colocar issue no singular, tá? Aqui são issues do plural, pegam todas. E aqui no plural, tá? No singular, issue. Então, para cada uma delas, para cada uma que ele for passando, tá? Eu vou pegar essa variável aqui e vou concatenar error message, tá? Mais igual que já estava lá, error message, tá? Mais issue.message, agora sim eu pego a message, que é de uma única, né? Se tiver mais de uma, eu já vou colocar aqui um ponto, tá? Para ir separando. Você poderia colocar uma linha nova, não barra n, se você quisesse aqui. Segue seu coração. Então ele fica rodando isso aqui, tá? Fica rodando e construindo essa mensagem de erro. Acabou de construir essa mensagem, eu quero mostrar para alguém. Esse seria o usuário. Aí que entra o toast, tá? Então a gente importou aqui o toast dessa biblioteca do React Hot Toast. Eu posso chamar o toast aqui. Toast. E o toast ele tem um ponto success, que ele aparece de verdinho a mensagem, e tem de erro, tá? Que fica vermelhinho. Toast.erro error message, que já é essa variável aqui já toda construída, tá? Beleza, beleza? Tá. Olha, não tem ninguém aí, né? Então não tem como saber se tá realmente beleza. Vamos começar a testar algumas coisas aqui. Primeiro eu quero ver o que ele tá chiando. Functions cannot be... Tá, ele tá lá no root layout chorando. O que tá acontecendo aqui lá no root layout? Será que eu mexi alguma coisa aqui? Não, aqui tá ok. Vamos ver o nosso
Ah, já sei. Tá, acho que o problema aqui é o toast, mas vamos continuar aqui. Bom, se isso aqui não executar nunca, tá? Não chegou aqui nunca. Ah, eu mostro aqui a mensagem e sai fora, né? Eu vou mostrar a mensagem depois, né? Chegou aqui, teoricamente a gente faz o redirecionamento, certo? Aliás, faz redirecionar nada. Aí que eu vou validar as credenciais, né? Tô colocando aqui o carro na frente dos bois. Se ele passa por aqui, não teve problema de credencial inválida. O e-mail está válido, a senha tem 4 caracteres, etc. Agora que a gente vai efetivamente, né, validar, fazer a autenticação. Fazer a autenticação. Seria aqui. Tá? Seria aqui que é ver se a senha está certinha, etc. Mas agora vai ser conflitante. Por quê? Para fazer a autenticação, eu tenho que acessar a base de dados. Então eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, igual a gente fez em sala de aula, use server, certo? Use server. Vamos colocar isso daqui e vamos ver se ele vai chiar. Bom, use server, e aí a função teria que ser async para poder acessar a base de dados, funções assíncronas que a gente vai precisar, certo? Beleza, e o action estaria aqui, ó, executar login. Ok, tá? Vamos dar um refresh aqui. Use server. Eu coloquei user server, use server. Aqui. Beleza, tá? Fez o login. Vamos testar aqui, por exemplo, deixar em branco. Qual que seria a expectativa? Tá? A expectativa seria o seguinte, que se eu deixar em branco, vai ter mensagem de erro e eu precisaria chamar o toast com essas mensagens e sair fora da função. Tá? Ou seja, não vai chegar nesse ponto. A gente vai quebrar a função no meio para não ter nenhum tipo de autenticação. Então, vamos lá. Deixei em branco. Tá? Preenche de campo. Esse primeiro que gritou aqui não foi o Zod ainda. Tá? Foi esse cara aqui, ó, required, do próprio HTML. Tá? Então vamos colocar aqui um e-mail qualquer, sei lá, João, olha lá os testes que eu faço todos, né? João, aqui, e senha aqui 1, 2, 3, certo? Vamos colocar aqui um e-mail desse jeito. O que acontece é o seguinte, o required do HTML ele não consegue pegar aquele que você faltou o ponto. Ele basicamente pega o arroba só, tá? E aí chamou o toast, mas o toast foi lá e gritou, tá? Não conseguiu invocar isso daqui. O que está acontecendo é o seguinte, o toast, tá? Ele não funciona em funções que são de lado do servidor, porque o toast precisa de JavaScript no cliente para poder aparecer aquela mensagem, tá? Então você vai arranca isso aqui fora. Só que se você arranca isso daqui fora, ele começa a chiar, tá? Que você não tem um action, que você tem esse action e ele está achando que você vai executar isso aqui no servidor, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, esse componente inteiro, eu tenho que avisar o Next, olha, esse cara aqui todo, ele é do lado do cliente. Então você coloca essa diretiva aqui em cima, certo? Que ele vai parar de chorar, mas você não vai conseguir fazer a autenticação aqui direto. A gente precisa despachar isso aqui para uma função externa que está do lado do servidor, certo? Por isso que eu criei esse outro arquivo aqui, ó, em libs, credentials, que a gente vai codar ele junto, tá? Esse outro arquivo aqui, ele está externo, tá? Ele roda lá do lado do servidor e aí ele consegue fazer. Então é assim que a gente tem um componente do lado do cliente, quando você precisa de funcionalidades de cliente, está marcado devidamente como cliente aqui, ó, e a gente precisa do toast aqui, que é do lado do cliente, não tem jeito, mas depois eu preciso fazer uma autenticação, preciso acessar o servidor, tá? Aí você chama uma função que está em outro arquivo, tá? E esse outro arquivo não tem nenhuma funcionalidade do lado do cliente. E é assim que você tem um cliente conversando com o servidor sem precisar fazer o access.get da vida, tá? Sem precisar deixar explícita a comunicação HTTP. Só que nos bastidores, o Next está fazendo isso. Olha só, o login aqui, ó. Olha o status 200, status 500. Tá? O Next, nos bastidores, ele está chamando os verbos HTTP, tá? Mas ele cria esse wrapper para a gente não precisar fazer isso. Aí a gente trabalha tudo a nível de linguagem, tá? Tudo no próprio JavaScript aqui, sem precisar passar essas URLs e rotas de back-end, tá? Bom, então, se a gente coloca lá o lado do cliente, a princípio agora vai funcionar. Vamos pôr aqui o João arroba teste,
Olha lá. E-mail com formato incorreto, e-mail com formato incorreto, senha requer no mínimo 4 caracteres. Por que apareceu 2 vezes essa mensagem de e-mail? Vamos olhar aqui o nosso... Vou ter que investigar por que ele duplicou a nossa mensagem de erro. Será que faltou limpar alguma coisa aqui? Erro message igual, que já estava lá. Ah, sim, que burro, dá 0 para mim, ó. Eu fiz mais igual. Não preciso de pôr erro message aqui, ó. O mais igual eu já pego o que estava lá antes. Tá. Vamos tentar de novo. Sim. Então, na primeira ele já travou. Tá? E-mail com formato incorreto. Beleza. Agora tá certo. Sucesso. Antes ele concatenou tudo que ele podia. Se a gente coloca aqui o e-mail com formato correto e deixa a senha, sei lá, com 2 caracteres, a senha requer no mínimo 4 caracteres. Beleza. Tá. Bom, então agora vamos voltar para o nosso código. Vamos voltar para o nosso código e fazer a autenticação propriamente dita. Como eu disse, essa autenticação ela vai ficar do lado do servidor. Tá? Para a gente ter esse componente que está do lado do cliente conversando com esse componente do servidor, tá? A gente tem que chamar essa função externa. Então vamos lá. Esse arquivo credentials.ts, tá? Tem duas funções aqui simples. Uma para poder validar as credenciais, que recebe as credenciais do login, e outra para poder criar o usuário que também recebe essas credenciais. Tá? Eu estou usando aqui a mesma, tá? Para ser simples, e eu vou criar só com e-mail e senha mesmo, tá? Mas no outro aplicativo você poderia criar uma estrutura de criação de usuário mais ampla, né? Com outras informações também. Tá? Estou usando a mesma aqui. Bom, antes da gente validar o usuário, certo? Vamos deixar quietinho aquela tela lá e vamos preocupar com a criação de usuário, porque o nosso banco aqui, ó, DB usuários, está vazio, não tem ninguém. Então, antes da gente fazer um login, vamos criar um usuário, certo? Bom, e para criar esse usuário, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui a página create, certo? Que vai funcionar muito parecido com a do login, né? A mesma estrutura aqui de criação de usuário, tudo certinho. Vai ter um esquema de validação de Zod e as diversas bibliotecas que a gente precisa também, tá? De imagem. Já vou deixar o cliente aqui dessa vez, porque a gente precisa do toast, certo? E vamos lá, o esquema aqui de validação de criar usuário é um pouco mais chato, porque a gente tem um campo e-mail, aqui é o campo e-mail, igual ao do login. A senha também, certo? Mas nós temos agora um novo campo, que é o confirmação de senha, né? O confirmation password, que é garantir que a senha e a confirmação estão iguais, tá? Então ela vai ter aqui, é uma string, tá aqui a mensagem se ela estiver vazia, trim para tirar os espaços em brancos no início e no fim, mínimo 1, tá zoado, né? No mínimo 4 caracteres, certo? E pronto, essa parte aqui que é nova, tá? Porque eu quero refinar esse campo aqui, certo? Eu vou refinar passando uma função, é assim que funciona, né? Você tem um refine, que é do Zod, e você passa uma função beleza, como que você quer refinar isso daqui, tá? Esse como que você quer refinar, isso é uma função, tá? Que ele vai receber um parâmetro, que são os demais campos, e você vai ver o seguinte, olha, o data.password, que é esse campo aqui, tem que ser igual o data.confpassword, certo? Se isso aqui não for igual, tá? Não for igual, eu passo uma mensagem, senhas não conferem, certo? E está aqui o caminho, tá, do meu conf password. Então, se não forem iguais, está aqui a mensagem, senhas não conferem. Então, isso aqui, ó, é a regra que você criou. E você pode criar outras regras também, tá? Por exemplo, tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter uma letra minúscula, certo? Você pode ver tudo isso aqui, o Zod, ele permite fazer isso para você, tá? Com esse refine aqui, tá? Você pode ver que esse trecho aqui, tá? Eu coloquei aqui no campo, tá? Diretamente da documentação. Eu fui lá literalmente na documentação, já tem uma série de opções, eu escrevi lá, olha, eu queria confirmation password. Pimba, ele já tem aqui a regra, tá? O esquema de regras, beleza? Então, você não precisa decorar isso aqui, não faz sentido decorar isso aqui. O que você precisa saber é qual que é a regra que você quer implementar. Eu quero implementar uma regra onde o campo de confirmar senha é igual senha, por isso confirmação de senha. Beleza. Como que você faz isso? Depende da biblioteca, eu estou usando o Zod, e a implementação é só uma questão de trecho, é uma sintaxe, tá? Tudo bem? Então,
vamos criar aqui o create, mas como que eu vou chegar nesse create? Tá? Lá do login, o que vai acontecer aqui? Ó? Tem um form, né? Tem a imagem, tem aqui os campinhos, né? de ícones, de botão entrar, certo? Eu vou pôr aqui um outro trechinho de código, tá? Que vai ser assim, não tem conta ainda? Clique aqui, alguma coisa assim, tá? Então, vou pôr aqui uma div, vamos pôr aqui, ó, que mensagem que eu posso colocar? Novo cliente, sem cadastro, não possui conta. Aí faz assim, clique aqui, certo? Mas esse aqui vai ser um link. Então vamos pôr um link aqui, ó. Link. Qual vai ser o caminho dele? Quando eu clicar aqui, eu quero redirecionar para o create, certo? Então, ó, barra create. Barra create, tá? E eu acho que eu tenho um CSS também para isso aqui ficar. Aqui, ó, link cadastrar. É isso aqui mesmo. Tá. Class name, link cadastrar, sem ponto, né? Isso aqui é só no CSS. Vamos ver como é que ficou. Aí, ó, não possui conta, clique aqui. Vai dar erro, porque o nosso componente está tudo quebrado, certo? Mas ele redirecionou corretamente para o create com um page test.x. Beleza? Bom, então, quanto tempo de vídeo que a gente já tem aqui? Deixa eu ver. O OBS não fala. 40 minutos de vídeo, nossa, bastante coisa, tá? Então, eu vou interromper esse vídeo e faço um segundo, que aí fica, sei lá, fica organizado, né? Não fica esse vídeo gigante de 1h30, tá? Então, vou parar a gravação e já continuo com outro vídeo.